Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá a todos. Olá pessoal. Pois é, esta semana estamos aqui a falar de um tema que é um bocado uma ligação ao episódio anterior, né, que nós temos a falar sobre a calibração, dos monitores, e depois houve uma questão que se falou do backup. Sim, que achamos que seria pertinente fazer um episódio sobre quais são algumas alternativas para e ainda mais guardar os ficheiros. Fazendo a ligação ao episódio que nós tínhamos feito antes, para o final da primeira temporada, do início das férias. Né? Então, atualmente há muita gente que está aí a ouvir desse lado, tem as vossas fotos das férias. Se não fizeram um backup, façam, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. E se calhar podem aproveitar aqui algumas dicas que a gente hoje aqui dê para fazer o vosso backup, que acho que é bastante importante. Portanto, há muito pessoal que tem maneiras diferentes de fazer backups, e nós vamos falar aqui daquelas que tomamos conhecimento, né, e até mesmo as que nós próprios fazemos. E curiosamente, eu quando estive só a pesquisar algumas coisas sobre este assunto, reparei que há pessoal que faz backups com pendrives. Mas isso pendrives... É verdade, é um bocado estranho, mas há. E a justificação que eles dão é uma questão de preço, né, que é relativamente barato, a portabilidade, é verdade. Sim, é aquelas situações. A pen tem sempre aquela vantagem, tipo, vais fazer uma reportagem fora e precisas de um sistema de backup mais leve e que seja menos bulky do que um disco ou dois. E ainda por cima agora, como já há muitas pendrives que suportam USB 3, sim. também já são relativamente rápidas. Só que o problema de elas também serem pequeninas é que também rapidamente se perdem. Sim, é um bocadinho, e também é um bocadinho mais falível, não é? Sim, também. É verdade que aqueles sistemas não são assim aquela garantia como existem discos externos, também têm as suas falhas, obviamente. Sim. Mas as pendrives realmente têm ali uma taxa, por causa dos ciclos, de leitura e escrita, é? Assim, a partir de determinado ponto pode falhar a qualquer altura. Sim, pode falhar a qualquer altura. Os discos também podem ter esse problema, mas é um bocadinho. Resistem mais. A margem é um bocadinho maior. A margem existe um bocadinho mais. E realmente as pendrives, com essas vantagens do preço, do tamanho, o tamanho também é uma desvantagem. Portanto, de certo modo, é por isso que muitas pessoas normalmente optam mais por ir para os discos externos. Não é? É capaz de ser a maioria das pessoas vai para os discos externos, por razões óbvias, não é? Os preços cada vez estão mais acessíveis. Sim. A capacidade de armazenamento já é bastante boa. Portanto, já temos aí discos com boas capacidades, especialmente para quem fotografa muito em RAW, e ainda por cima nestes sensores que nós já falámos na temporada passada. Com ficheiros cada vez mais pesados. É óbvio que são discos de 4, 6 tera, mas para quem fotografar com muita regularidade, rapidamente dá conta que o disco começa ali a escassear de espaço. Sim, mas por isso depois já há vários patamares de sistemas de backup. Não é? Exato, e depois é óbvio que nós estamos há bocadinho a falar. Também é possível haver dados corrompidos, né? Às vezes temos tão azar, estamos a fazer ou a trabalhar com o computador ou a fazer um backup, só um pico de corrente, ou até mesmo software, malware que a gente tenha instalado no nosso computador sem nos apercebermos que pode corromper alguns ficheiros. Portanto, é sempre ter isso em atenção. É verdade também há os discos SSD, que são bastante mais rápidos, só que face à capacidade que ainda apresentam, ainda tem uma relação de custo e espaço um bocadinho elevado. Já consegues arranjar discos SSD a preços simpáticos. São mais acessíveis. Sim, mas não consegues arranjar, por exemplo, um disco de 4 tera SSD a preços amigos. Sim, isso também é verdade. E já consegues nos discos normais, entre aspas, net pratos. E realmente há essa possibilidade dos SSD, são mais rápidos, é verdade. Também tem a questão dos ciclos de escrita. É isso. Não é? Portanto, os SSD são muito bons, especialmente se for para leitura. Porque para escrita, se for um disco usado muito para escrita, estás a aumentar muito, estás a diminuir um bocado o seu tempo de vida. Pelo menos pelo que sei que estão a tentar melhorar esse aspecto, porque SSD neste momento é tipo a nível de discos, é a cena na moda, porque realmente são mais rápidos. Sim, mas esse tipo de discos normalmente é o disco que é muito usado para hot storage, e é uma coisa que a gente tem que diferenciar aqui para as pessoas começarem também a começar a perceber a diferença entre os dois sistemas, do hot e do cold. O hot é para quem faz um uso muito regular dos discos, e o cold é para quem faz meramente um backup. Faz um backup e encosta ao disco. E só lá acede esporadicamente para atualizar esse backup, ou para ser alguma... Exatamente. E depois também há outros sistemas, que é os sistemas NAS, não é? Que é o Network Attached Storage. Eu acho que o NAS é capaz de ser
das melhores opções que neste momento tens. Só é pena é o seu preço. Sim, portanto, porque é bom porque é automatizado, né? que funciona também através via wireless, e ainda mais hoje em dia que as pessoas têm muitos conteúdos nos seus tablets e telemóveis. Sim. Dá para também aceder rapidamente a isso. Sim, podes ter uma rede interna dentro de casa. Exato, tens a tua própria cloud. Sim, é isso. Né? Que é aquele termo que as pessoas estão muito habituadas hoje em dia a ouvir falar da cloud. Pode ser a tua cloud em casa, é um bocado mais dispendioso, nem sempre a sua configuração é fácil. Sim, mas também hoje em dia estão a tentar melhorar um pouco sim, hoje em dia isso, também com acesso à internet consegues ter rapidamente acesso a dicas, não é? A programas para facilitar sim, isso. hoje em dia no YouTube encontra-se tutoriais. Sim. Mas não é muito comum ainda as pessoas terem isso, e normalmente vão optar pelas clouds que já existem, né? Que já estão todas feitinhas pelas grandes marcas, tipo a Google, que é o Google Drive, a Microsoft OneDrive, também temos o iCloud, que é o sistema da Apple, Dropbox. Pronto. Sim, e essas realmente quase toda a gente tem acesso a elas, porque já vem a aplicação quase pré-instalada muitas vezes no telemóvel, ou rapidamente instalam. E nesse aspecto é bom porque são ofertas gratuitas, não tens de pagar nada. Obviamente limitam-te a nível de capacidade. Salvo erro, acho que é mais simpática nesse aspecto, acho que é o Google Drive, que permite teres 15 GB. A Google não está a pagar nada para fazer esta publicidade, mas pronto, Google, se estiveres a ouvir, já está a precisar de uns computadores esta é novos. que fica a dica, Google, sim, pode ser. Tá bem, ou então aumentar a capacidade das nossas contas também dava jeito. Que isto aqui já começa aqui assim muito conteúdo. Mas a Flickr não sei se também tem um sistema. A Flickr não sei se suporta ficheiros de grande capacidade, mas eles têm um armazenamento muito grande também. Sim, mas acho que eles fizeram um upgrade recente. Continua gratuito com 1 terabyte, se não estou em erro, assim qualquer coisa, mas eu não sei qual é o tipo de sistemas que eles suportam. Eu acho que já teve 1 terabyte, acho que já não dá para ter. Porque 1 terabyte era uma loucura, aquilo já viste que era espetacular. E eles lá perceberam que aquilo ser gratuito. Houve ali uma aquisição muito recente, eu não sei que tipo de capital é que foi lá investido, por isso. Pois, isso já foi isso que terminou com o serviço, e como tal, eles tiveram que reformular a cena toda. Pronto, e realmente estas clouds que estávamos aqui a falar são porreiras porque são compatíveis praticamente com os sistemas todos: Windows, Mac, Android, não é? iOS. Portanto, é bom, consegues aceder a elas, e tem a vantagem que consegues aceder a elas em qualquer. Diz que tens acesso à net, consegues aceder a isso, mas também tens esse revés que é o facto de estás dependente da net. Ou seja, se estiveres num sítio que tenha pouca rede ou que a ligação wireless é muito fraquinha, pode ser penoso. Isso é uma das coisas que eu sinto com o da Google, que a tecnologia ali ainda não está bem no ponto, não é? Quando eu preciso de abrir uma pasta com imensos JPEGs, por exemplo, ela demora muito tempo. Pode ser da minha ligação, que ainda é uma ligação um bocadinho mais antiga, mas pode já ainda ser Por isso, só uma operadora estiver a ouvir isto, estão a ver, o Ruben precisa de uma ligação à net mais rápida. Sim, os senhores da nós, já estou cansado deles. E depois, outra questão que é um bocado pertinente a gente falar da cloud, que é a própria segurança, né? Nós estamos totalmente dependentes da segurança dessa plataforma e a resistência a ataques externos. Eu estou a dizer isto por uma razão muito simples, não sei se as pessoas que estão a ouvir se souberam, mas penso que sim, que foi uma notícia até um bocado badalada, que se não me engano foi no ano passado, há 2 anos, que houve o ataque ao iCloud, né, da Apple, e foram divulgadas fotos até de um fórum bastante íntimo de muitas personalidades, até de Hollywood e tudo, e realmente isso vai levantar um bocado essa questão de, ok, se atenção que as nossas fotos estão num servidor, alguns no mundo, e nós não temos a maneira de poder controlar um bocado tanto. Estamos totalmente dependentes da segurança que a empresa fez nessa plataforma. E depois também estamos dependentes na durabilidade e o preço desse serviço. Ou seja, em qualquer altura a empresa pode aumentar o preço do serviço. Não é? Portanto, hoje é gratuito e passado um X tempo, olha, a partir de agora tens de pagar X. Ou então acabarem com... Há sempre contrapartidas. Exatamente, que é gratuito, obviamente, sim. Até porque muitas vezes interessa que as pessoas hoje em dia, com cada vez mais com a criação de conteúdos em massa que nós temos, né, de fotografias, vídeos, etc., realmente começamos a precisar de ter uma necessidade de ter tanto espaço que se calhar aquele plano que eles nos oferecem gratuitamente já não vai chegar. E depois eles começam-nos a aliciar, mas por mais X euros tem acesso... Sim, tem que ser mesmo só para guardar meia dúzia de fotos do telemóvel... Sem dúvida, que é exatamente isso. Não podemos estar totalmente dependentes, não podemos centrar todo o nosso backup naquele serviço. Não é? Pode ser tipo as fotos dos últimos 2 meses ou coisa assim do género, um pouco mais disso, e depois a gente tem melhor é fazer download para um disco em casa, estar lá, apagar,
Pronto, e esse Service Cloud... Também nos obriga a separar aquilo que vale a pena guardar ou não. O trigo do joio. Às também, vezes também é verdade. móvel há quem perca um bocadinho a cabeça com as imagens que tira. E sem dúvida que é dispara. E depois a pessoa, se calhar, quando for a rever isso, tipo, afinal isto não é preciso, isto também não. Quantas fotos é que tu precisas da tarte que comeste no restaurante, não sei isso onde? É o pessoal do food porn, mas isso é... Pronto, isso é outra coisa. Mas olha, pode também ser um tema interessante. Food porn, Food porn, para aquela malta do Instas e afins que gosta de fotografar todos os pratos que come e tudo. Também é um estudo de fotografia, não podemos censurar. E depois também podemos ir recorrer a uns temas um bocado mais antigos, que é as gravações para CD e DVD, porque ainda há pessoal que faz isso. Principalmente é pessoal que faz isso, que é pessoal que ainda tem drives de CD e DVD, que é coisa que cada vez começa a escassear nos computadores, que agora é quase tudo... Não, acho que já nem se vende com isso. Sim, já são muito poucos os que têm. É possível comprar, por exemplo, quem tiver a ouvir, mas eu até gostava de ter. Ainda é possível comprar drives, né, externas, gravadores, até mesmo de Blu-ray, tem mais capacidade. É verdade que aquilo, se for bem conservados, os CDs ou os DVDs, duram bastante tempo, né, desde que tenhas um sítio que esteja protegido de umidade, tudo aquilo dura anos e anos, e ocupa muito pouco espaço. Né, tu consegues ter um cake naquelas caixas para empilhar 40 ou 50 DVDs, ocupa relativamente pouco espaço. Agora, a verdade é que aquilo não é propriamente muito future-proof, por assim dizer, porque se hoje em dia já é difícil ter os computadores com... As marcas dizem que duram muito tempo, mas eu acho que a experiência que a gente tem de anos a lidar com CDs e DVDs que também dependia muito das marcas que a gente e da maneira como conservavas os CDs, não é? Mas mesmo isso, o problema é que se é daqui a 2, 3 anos não vais quase encontrar ninguém que tenha uma drive de CDs e tu queres, tenho ali uma foto num backup feito em CD, boa sorte. A não ser que estejas na Segurança Social ou no Ministério das Finanças, mas ainda em microfilme. Ainda com um bocado de sorte ainda consegues lá arranjar uma drive de disquetes. uma floppy exatamente. Mas isso também é verdade que esses CDs também são altamente baratos, mas se formos a fazer contas ou um backup de gigas e gigas, não compensa. E fora o tempo que aquilo consome bastante tempo. Estás ali a gravar, tudo bem que podes continuar a trabalhar enquanto aquilo grava, mas gravares 30 ou 40 CDs consome algum tempo. A aquisição de um disco é daquelas aquisições que tu fazes que 10 em 10 anos, depende do tamanho do disco. Sim, depende bastante também do disco. Se fizeres de forma regular, eu tenho uma coleção enorme de discos. Até podes vender um e comprar um mais recente e vais fazendo o upgrade. Há sempre pessoas que procuram discos mais pequenos, às vezes para faculdades, alunos. Sim, para fazer alguns backups também, eles próprios também fazerem uns backups. Sim, é verdade. Depende do uso que dás às coisas e também depende um bocadinho do mercado. Mas há sempre essas opções. E também é uma compra que tu fazes uma vez e é para um bem maior, que é para não perder todo o... Sim, e até agarrando um bocado isso, estás a falar da aquisição de discos. É engraçado porque há uma regra, uma espécie de regra, que eu conhecia, mas não sabia que tinha um nome, que é chamada a regra 3-2-1. Que basicamente o 3 é dizer que tens de ter 3 cópias, o 2 tens duas delas em dispositivos completamente diferentes, e depois uma dessas cópias está num local físico diferente de onde tu costumas estar. Ou seja, se tu trabalhas em casa ou num estúdio, então teres uma cópia de backup noutro sítio qualquer, na casa de um familiar, ou na tua casa ou no teu estúdio, consoante o sítio. Isso só lá trabalha mais. Pois, eu tenho um colega meu que fazia isso, e ele tinha bastante trabalho. Felizmente não era uma coisa muito regular, mas ele quando fazia assim uns backups mais sérios, perdia não sei quanto tempo, gravar aquilo para não sei quantos discos, ia ter à casa dos pais e deixava lá os discos todos na casa dos pais, porque assim ele achava que, pronto, se alguns assaltassem a casa dele, ou tivesse um incêndio, pronto. A verdade é que ele tem razão nesta maneira de pensar, mas nem sempre toda a gente está disposta a fazer isto. Eu acho que... Eu tenho os meus discos, não estão ligados ao computador, só quando é que faço o backup é que os ligo, sim. E tenho os dois metidos numa mala, caso aconteça alguma coisa, é só pegar na mala e sair para fora. Esse exemplo que agora falaste de não estarem ligados é importante, porque muitas vezes as pessoas não se apercebem que basta às vezes haver um pico de corrente, ou vir um azar qualquer, e lá se podem ir os discos. E aí depois para recuperar aquilo quase sempre não há grande hipótese. Aquilo que eu faço é que eu tenho os dois discos e um é cópia, é a réplica exata do outro. É um clone. Assim não há, mesmo que possa haver uma corrupção do próprio disco, com às vezes apanhar um bocado de umidade ou outra coisa qualquer e haja algum problema, o outro está igualzinho. Pois, e depois também há uma maneira curiosa de fazer aqui um backup, que isto também é um bocado humorístico, que é a impressão. Não é? Porque assim, uma impressão...
a verdade é que sobrevive a picos de corrente, a ataques de hackers, não há nada que apanhe uma impressão. Só não é muito ecológico, é um problema que tem. Um ladrão muito mau que gosta de ir a rasgar fotos à casa das pessoas. Sim, maquiavélico, é verdade. Mas também, já que estamos a falar disto, também é possível e é importante as pessoas terem noção que também é importante fazer backup. Saber como conservar, pelo menos guardar as imagens. E eu acho que naquilo que toca à película, vamos começar pela película. Aquilo que normalmente se deve procurar quando estamos a fazer arquivo é procurar pelo termo acid free, porque aquilo que vamos precisar nas folhas de guardar negativos vão ter que ser umas folhas, eles chamam-lhe papel de cebola, só que é um papel que é tratado quimicamente, e eu tenho aqui uma pequena nota que é para não tornar isto demasiado científico, que senão vamos ficar aqui até amanhã. Então o termo de acid free indica que o material que tem um pH de pelo menos 7 e é mais alcalino do que acídico. Ou seja, quando os materiais são mais acídicos com valor abaixo de 7, o material pode sofrer descoloração, desvanecer e deteriorar com o tempo. E depois outra coisa que é necessário ter atenção é quando estamos a manusear com os negativos, é usar sempre as luvinhas de algodão. E fica agora a dica para quem quiser comprar luvas de algodão. Escusam de comprar às lojas da especialidade, que normalmente são mais caras. O grande truque é comprar à loja dos chineses. Assim, acho que por €1. Sim, há pouco tempo fomos à procura disso por €1, dois pares, assim, qualquer coisa. É uma boa dica. Serve perfeitamente para o enfeite. São exatamente iguais às das lojas. E o uso das luvas de algodão vai proteger os negativos do suor, de alguns óleos que nós trazemos nas mãos. Sim, que há pessoas que não têm noção de que o nosso suor que é bastante corrosivo. E aquilo fica lá guardado e também evita aquelas dadas, é menos trabalho que temos de estar a fazer a limpeza. Há quem use determinados panos antistáticos para passar nos negativos, para ajudar a limpar determinadas poeiras que eles acumulam, principalmente o filme preto e branco de cores. Quando sai da máquina, como sai quente, sai com um pouco de estática e isso acumula muito pó. É um ímã muito grande. É um ímã muito grande e acumula pó rapidamente, por isso também é mais uma coisa a ter cuidado. Em termos de temperaturas, o storage recomendado dizem que são 30 graus Fahrenheit, que é mais ou menos menos 1 grau centígrado, mas isso tínhamos de estar a guardar num frigorífico muito específico. Mas se já tivermos algum tipo de cuidados em casa, eu acho que os tais 1000 anos de durabilidade que eles dizem que o negativo aguenta, eu acho que conseguimos, e é que por isso muitas vezes encontramos negativos dos pais ou dos avós que ainda estão em bom estado, e o simples facto de estar numa gaveta, num local seco, sem muita umidade, já é um... Sem saberem, até estavam a conservar já estavam a conservar as coisas de uma forma correta. Depois ainda há uns arquivos, uns armários grandes que normalmente instituições que guardam espólios de alguns autores que usam, que são os armários que já são à prova de fogo e que já são contra inundações e coisas assim do género, que já ajudam a proteger alguns trabalhos que já são mais de grande valor, e as seguradoras praticamente devem obrigar a usar. Eu acredito que também seja em parte por isso. Mas é tipo, o edifício pode vir todo abaixo, mas aquilo tem que lá estar. Fica garantido. Não é? Acho que também há aqui uma coisa que nós devíamos falar, já que estamos a falar em arquivo, que tem a ver com os sistemas de organização dos ficheiros. Como é que nós preparamos os backups, tanto no formato digital, e como é que são organizados, pelo menos, as folhas dos negativos. Eu posso falar daquilo que é a minha metodologia com o meu arquivo de negativos. Eu, nas minhas folhas de negativo, na lateral, normalmente eu deixo sempre a referência da câmara que foi usada, a data em que aquele filme foi feito, especialmente o dia ou o mês, se souber, e o ano, o rolo que foi usado, se foi puxado ou não, e outra coisa que eu comecei a ter de fazer é numerar os rolos, as folhas por ano. Basicamente é o teu EXIF manual. É o meu EXIF manual, porque eu tenho as pastas separadas por ano, e eu, quando faço a digitalização para arquivo no computador, para ser mais fácil quando eu procuro de uma determinada imagem, o próprio nome do ficheiro já é a capa X do ano X e a folha Y. Assim é muito mais fácil eu saber exatamente onde chegar as coisas. Agora, com ficheiros digitais, e depois já vimos que cada pessoa tem uma metodologia diferente, não é? Sim, é verdade. E depois também depende muito, até mesmo do próprio software que usem, não é? Mas acho que normalmente há aquele pessoal que sugere e que faça um bocado como estavas a dizer, né? Tipo, ok, cria uma pasta com o ano, depois mete uma com o mês, outros até podem deixar ao ponto de meter o próprio dia, depois é que colocam o nome da diretoria das fotos que estão em causa. Depende muito de como é que as pessoas são organizadas
Sim, também varia com o volume de trabalho. Por Sim, exemplo, se óbvio. calhar o pessoal que faz fotografia de eventos ou casamentos ou coisas assim do género, acredito que a separação já tenha que ser tipo ao dia. Sim, coisas e assim inclusive do género. dentro da própria pasta, se calhar podem ter, por exemplo, no As caso subdiretorias já são muito mais. Sim. né? Podes colocar, por exemplo, agora estou a andar, por exemplo, um festival, né? Podes meter uma pasta do festival, depois dentro da pasta do festival vais meter o Dia nome de 1, cada banda, dia 2. o dia 1, e dentro do dia 1 metes a banda, que é, etc. Pronto, isso aí está, depende muito. Há aqueles que são capazes de meter tudo ao molho e fazem essa distinção só, por exemplo, no catálogo. Imaginemos, agora estou a pensar no Lightroom. Portanto, ou seja, a nível de diretoria podem ter tudo um bocado ao molho, mas depois faz a organização no catálogo do software que estão a usar. E aí sim fazem uma distinção, podem criar as pastas. Ou seja, o que eles não fazem na estrutura de ficheiros do sistema operativo fazem no catálogo. Sim. Aí depois usam tags, códigos de cores, usar sistema de as cores, flags, keywords. exato, keywords, pronto, usam isso tudo. Eu pessoalmente gosto de já arrumar um bocadinho a coisa já na estrutura hierárquica de ficheiros. Gosto já de colocar, no caso dos festivais, meto o nome do festival, depois meto o dia 1 ou o dia né, em causa, né, sobre o festival o primeiro dia, se foi dia 19, não meti 19, depois coloco o nome das bandas, pronto. Às vezes até coloco, muitas vezes até cheguei a colocar a ordem de cada palco. Portanto, no dia 1 o palco X, então a primeira banda, então meto 01, banda tal, que assim sei qual é que foi a banda que abriu, sei qual é que foi a banda que fechou, porque senão ele automaticamente faz-te um sorte pela ordem alfabética, e eu assim sei logo pela ordem em que foi a ordem do setup, né, da atuação. Pronto, mas isso está, depende da estrutura de cada um, e acho que tem que ser um sistema com que as pessoas se sintam à vontade e que consigam rapidamente chegar ao que procuram. Não é? Enquanto se há para uns assim, foi grande a seca estar a criar não sei quantas subdiretorias, ok, se achas que é seca, desde que tu tenhas Sim, mas também depende da maneira como fazes o backup. Desde que tu consigas procurar rapidamente o que procuras e depois também te facilita um bocado a questão do backup, que era o que ias agora falar, sem dúvida. Eu acho que aí depende muito. Sim, as pessoas têm que encontrar ali o seu ponto, né? Ok, isto para o meu workflow, pá. Sim, já tens software que já te fazem esse tipo de coisas. Sim, com certos automatismos. Exatamente, e é isso que também íamos também a falar só. Não podemos aprofundar muito porque existem. Sim, mas pelo menos para saber que existe assim alguma coisa do género. Não é? Sim, por exemplo, posso dizer que se calhar a nível de plataforma, acho que o Windows é o que é capaz de ter mais. A plataforma que é capaz de ter, o sistema operativo neste caso, que consegue oferecer mais programas que permita às pessoas fazer realmente o que elas querem, não é? Porque há uns que são mais completos que outros. Por exemplo, estou-me a lembrar que há uns tempos atrás vi no site da Livewire, que depois até podemos colocar podemos deixar o link no final para isso, que tinha uma listagem, sei lá, para aí uns 30 e tal, ou 40 sim. E tal, sugestões de software gratuitas, ainda por cima, atenção, gratuitas, para fazer backups. E certamente quem nos está a ouvir, se tiver há pouco uma aplicação, certeza que nessa lista irá encontrar aquele programa que, é mesmo isto que eu procuro. Não podemos falar muito, porque eu neste caso não uso, né? Eu trabalho no sistema operativo, mas realmente há N software disponível. Mais uma vez, a gente convém enfatizar isto gratuito, que é muito bom, porque é preferível estar a gastar dinheiro em discos, né? Se nós conseguimos fazer coisas, temos aplicações que nos ajudam, programas que nos ajudam a fazer backup gratuitamente, pronto, a gente canaliza o dinheiro para outras coisas. Se não, podemos ir à versão old school, que é nós fazemos à mão. Não é? A gente escolhe diretamente quais é que são as diretorias que queres fazer backup, escolhes o disco, copias para lá, enquanto aquilo copia, faz outra coisa, ou vais fazer o jantar, ou vais fazer outra coisa. Depende tanto da regularidade com que fazes os backups. Exatamente. É óbvio que há certos automatismos que às vezes dão jeito, não é? Mas, por exemplo, também, se não me engano, também acho que há aplicações para Linux. Sim, já devem ser open source, não é? Exatamente. Nós já no episódio anterior, né, que falámos sobre a calibração, falámos que já havia algum software. Exatamente. A gente já sabe que infelizmente o Linux é sempre um bocado mais relegado, porque a nível de taxa de utilizadores não há assim tantos, pelo menos nesta área, não é? Mas há aplicações para isso. Portanto, também é bom saber isso. E acho que a nível de backup, assim, muito por alto, abrangimos, era mais ou menos isto. Obviamente que depois há cuidados que cada um tem que ter, também, mais uma vez, consoante também o fluxo de trabalho que tem. Sim. Não é? Aquele pessoal que se calhar fotografa com muita regularidade ou praticamente diariamente, se calhar faz backups com muito mais frequência do que alguém que fotografa mais esporadicamente, não é? Eu, por exemplo, posso falar que normalmente eu, quando fotografo,
chego a casa, passo as fotos para o computador, faço automaticamente uma cópia para outro disco e deixo as fotos nos cartões de memória. Portanto, os cartões de memória também, parecendo então, ficam de um bocado de backup até ao próximo trabalho que vou fazer, que aí sim apago essas fotos. Portanto, o ciclo é sempre assim. Sim, e depois, quando acabo de editar, aí sim faço backup do resultado final. Pela edição e guardas a edição. E guardo a edição depois novamente. Não é preferível usar os ficheiros do Lightroom já para isso? Não, eu normalmente guardo tudo. Portanto, também fazes o backup por sim, inteiro? Faço tudo. Sim. O catálogo do Lightroom, faço a cópia de tudo. E muitas vezes, até para poupar, algum tempo, como os RAWs não estão mexidos, não é? Copio só os XMPs, que é aquela questão que eu falei também no episódio anterior, de copio só os XMPs, que está lá praticamente gravado, com uma atualização do catálogo do Lightroom, já tenho gravado tudo, e depois tenho uma pasta com os ficheiros já finais editados em JPEG, que é normalmente o que é disponibilizado. Não é? Isto é a minha maneira, óbvio que haverá outras. Cada um vai ter sim, e acho que até seria interessante que deixassem aqui nos comentários como é que vocês fazem os vossos backups, se tem algum workflow que sugiram que achem que realmente pode otimizar o trabalho de toda a gente. Se tem alguma coisa que a gente tenha esquecido, por favor deixem nos comentários ou enviem-nos a mensagem. Porque exatamente a ideia mesmo essa é para partilharmos esse conhecimento, porque se calhar alguém até pode ter uma metodologia muito melhor, até mesmo para facilitar backups, e se calhar dizer assim, olha, eu uso o programa X, pá, e até agora espetacular, nunca digo, deixem nos comentários, partilhem esse conhecimento, que a ideia que nós estamos sempre a dizer, e essa é a verdade, não é? Este podcast é exatamente para isso. Partilhar e aprendermos todos. E aprendermos todos, porque realmente é só assim é que a gente também consegue otimizar um bocado as nossas coisas e aprendemos coisas novas e todos ganhamos com isso. Não sei se tens mais uma coisa a acrescentar, Ruben? Acho que não, mas só uma nota na questão eu falei nas caixinhas de arquivo dos armários. Há uma coisa que também é de fácil acesso, que são as capas de arquivo, que são umas capas que não são bem como as capas de escritório, são umas capinhas um bocadinho maiores, mas que são específicas para negativos e que também ajudam a proteger os negativos da luz e um bocadinho da umidade e das poeiras, e que em casa é uma forma um bocadinho mais económica de mantermos as coisas a um custo mais reduzido, sem estarmos a fazer um investimento. Pocket friendly. Sim, é um pouco isso, sim. Mas é um investimento que se pode fazer indo consoante se vai fotografando. Mas de resto, acho que... Deixamos então aqui mais uma vez o pedido para deixarem o vosso feedback. Sim. Experiências que tenham, boas ou más, que às vezes também é importante, se calhar dizer assim, olha, experimentei aquele programa para fazer backup, pá, e aquilo realmente com determinadas marcas de discos não funcionou, porque toda a gente acha que tem episódios positivos e outros não tão bons, e se nós conseguimos evitar que mais malta tenha algum azar que nós já tivemos, melhor, não é? Porque todos nós sabemos que há marcas que são diferentes, o preço muitas vezes também, também pode ajudar ou não para termos mais ou menos segurança, porque às vezes o que nos parece barato depois pode nos ir bastante caro. Não é? Sim, isso é verdade. É um bocado clichê, mas essa é a verdade, e nós nesta área às vezes não podemos facilitar muito, porque às vezes são trabalhos, são memórias que estão, até que sejam fotos de férias, são memórias da nossa vida, dos nossos familiares que estão ali, e que é importante nós conseguirmos manter isso. Eu acho que a grande recomendação no que toca a fotos de férias é imprimi-las. Eu acho que se perdeu aquele velho hábito de fazer álbuns de famílias. Os álbuns de férias, que também desde acontecia. Sim. Não é? É verdade. Exceto aquelas sessões de projeção de slides, que eu não tenho saudades dessas. Tipo uma maratona. Desde esse tempo, sim, não é? Sim. Depois que o pessoal chegava de férias, reunia as famílias amigas todas e faziam vamos todos rever vamos todos ver os slides e depois as figuras parvas que a gente fazia quando nos apontavam uma câmara. Já tenho saudades de fotografar em slide. Pronto, então, a Fuji se estiver a ouvir. Hashtag fica a dica, Fuji. Já viste? É isso, é para câmaras. Epá, eles deviam ouvir, eles deviam prestar atenção. Ainda vão a tempo, ok? Quem diz a Fuji diz outras marcas, a gente não pronto. Mas pronto, acho que ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Sim, enviem-nos as vossas sugestões para outros episódios, outros temas que queiram ouvir. Ou até mesmo se acharem que é um tema interessante e gostariam que nós abordássemos, sim, de forma mais aprofundada. Mais aprofundada, exatamente. Digam que a gente também tentamos ajudar de certo modo. Ou então, se tiver alguma dúvida, contactem-nos né, também pelo nosso Instagram, ou enviem alguma mensagem que nós também tentaremos. Ou no YouTube também. Responder. Sim, também no YouTube, é verdade. Caso não se tenham percebido, sim, nós também já estamos no YouTube.
Portanto, rapidamente vocês conseguem procurar isso, né? Prova de Contacto Podcast no YouTube, e rapidamente encontrarão o nosso canal. Estão lá os episódios todos disponibilizados. Da primeira temporada já lá estão todos, e também já lá estão agora estes que vão surgindo da segunda. Portanto, acho que fica esta recomendação. Sim. E quem usar YouTube, não se esqueça de fazer lá a ligação, de nos seguirem e de ativar o sininho. Subscrever. E Aqueles clichês todos. Aqueles clichês de YouTuber, é verdade. Espero que tenham gostado e até breve. Sim, obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Um abraço.